Irmãos, Dia dos Pais, estamos falando aí já há algum tempo sobre uma família para a glória de Deus, e hoje vamos relembrar aí um pouquinho do último princípio que estamos estudando, né, de como aplicar aí a educação aos nossos filhos, e o texto clássico está lá em Provérbios, capítulo 6, verso de número 22, que você sabe de cor, salteado, mas só para você não perder o costume, então abra a Bíblia lá, né? Parece, né, dona? Então vamos lá. Provérbios, capítulo 22, verso 6. Provérbios, capítulo 22, verso 6. Quando você vai abrindo aqui, eu já vou deixar o nosso... Vamos voltar aqui. Pronto. Vamos ler todos juntos? Diz assim, pois, Provérbios 22, verso 6. Todos. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Irmãos, nós temos trabalhado com o tema, né? Uma família para a glória de Deus. Estamos aí no tema 6, que é uma família lugar de educação. Então, até para os nossos irmãos que estão nos visitando hoje aí, nós temos aí um currículozinho que nós estamos trabalhando. Estamos aqui no ponto 6, né? Esse que está em negrito, 6 e o 7, mas focando aí do 6, que a família é um lugar de educação integral, né? No contexto dos 3 mandatos, na espiritual, social, cultural, e também aí entrando na questão ética, questão cívica e tudo por aí vai. Fizemos uma distinção entre educação e ensino. Então, dentro do nosso curso, nós estamos trabalhando com essa distinção, onde educação, como nós estamos aqui no slide, foca na formação do ser, questão do caráter, e o ensino na transmissão do saber. Que é dessa forma que, mesmo que na tradução bíblica os termos são sinônimos e são usados sem essa preocupação, para nós é importante essa distinção, porque eu tenho avaliado que uma das grandes dificuldades que os pais cristãos têm tido na educação dos seus filhos é que eles estão focando muito mais no ensino do que na educação. Né? É aquela velha história, ai pastor, levei meu filho a vida inteira para a igreja, estava todo domingo, escola dominical, PBF, um CP, não sei o que aconteceu com meu filho, porque o foco estava no ensino. Você ensinou o seu filho a fazer a oração do Pai Nosso, mas não ensinou o seu filho a ter comunhão com o Pai. A educação é você colocar no caráter, no ser dele, essa perspectiva espiritual, essa perspectiva moral, do ensino, do temor a Deus, do amor a Deus, essa formação do caráter, do ser de Deus. E não apenas ensinar uma prática. Não apenas ensinar a ir à igreja, mas educá-lo a ser igreja. Não é ensinar a decorar determinado texto bíblico, mas é viver o texto bíblico. Então, o foco é na educação, que você vai criar situações, nós temos estudado isso, para forjar na sua criança, ou usando o termo bíblico, inculcar nela o princípio, os preceitos, as verdades bíblicas, e não apenas fazer com que ela conheça os livros da Bíblia, saiba citar o Salmo 119 de cor. Você está cheio de gente em situação de rua, que às vezes você vai ajudar, não sei o quê, o cara chega lá e ele cita mais versículo de cor do que eu sei. Não sei se você já teve essa experiência, mas quem já teve experiência de trabalhar, talvez, com morador de rua, fazer evangelismo de rua, às vezes o cara vem te pedir a ajuda no semáforo e você fala assim, como que você chama?
Aí ela, Afrodite. Né? Aí você fala, não, o nome que a sua mãe te deu no batismo. Ah, é Jonas. Mas Jonas é um nome bíblico, meu amigo. Você está fazendo o que na barriga do peixe até uma hora dessa? Aí o cara se envergonha. Você sabe quem foi Jonas na vida? Sei. Eu fui na escola dominical. Eu ajudava na escolinha. Por que você tá agora chama Afrodite, bem? O que aconteceu contigo? Você foi na igreja, você aprendeu. Estou falando de coisa real. Estou falando de um cara aqui, um personagem da cidade, viu? Isso aqui não é conversa, não. Mas o que aconteceu com a mãe do Jonas? Que levou esse menino na igreja, cresceu dentro da comunidade da fé. Ela ensinou. O cara conhece versículo bíblico, canta hino da harpa, né? E aí? Mas não foi educado, foi ensinado. E essa então é a distinção que eu estou batendo na tecla para você como pai, como mãe, focar na educação, na formação do caráter dos seus filhos dentro da perspectiva espiritual, social e cultural, que são os 3 mandatos que Deus nos dá. Relembrado isso, aí focando aí na educação, nós chegamos aí a alguns motivos por que você tem que educar. Lembra de cabeça? Quais são os motivos? Qual que é o primeiro motivo que você tem que educar os seus filhos? Primeiro, porque Deus manda. É uma ordem bíblica. E segundo, talvez seja o mais negligenciado, é porque seu filho é o quê? Hã? Um anjo. O pastor é um anjo. Desceu do céu. Né? Nasce anjinho, asas. Se a gente olhar assim, você vê até asinhas de tanto. É anjinho que ele é? Não, a Bíblia diz que todos nascemos em pecado. Né? Então, quando você vai ver lá que o primeiro motivo, então, é uma ordem de Deus, e o segundo, porque elas são pecadoras e carecem da glória de Deus como todos. Então, essa é a história de que seu filho, mas ele é pequenininho, ele não sabe. Já te contei aquela brincadeira, né, com um humorista aí, cristão. Quando a criança está no ventre, a mãe fala assim, conversa com o bebê. Aí ele fala assim, mas o que eu vou falar com ele? Não, ele entende. Aí o pai fala, oi bebê, como foi seu dia? Né? Muita turbulência. Aí fica a mãe, dos 9 meses, fala com o bebê, ele entende. Aí o moleque cresce, nasce, aí com 1 ano faz uma malcriação, o pai vai chamar a atenção com ele, fala duro com ele, a mãe fala, não fala assim com ele. Ele não? Ele entende, né? Ele entende. Pode deixar que ele entende. Então, cuidado com esse negócio. Ele entende. E desde pequenininho, a educação do seu filho começa no berço. Como que chama antes do berço? Moisés, antes. Que a mãe põe no carrinho, onde tem um nome. Lembra aí as mães de... Tem um nome? Como chama? Antes de pôr no berço, né? Tem o carrinho, o pessoal acaba usando o carrinho, mas geralmente era um... Não, o chiqueirinho é um pouquinho mais para frente, está proibido por lei agora esse negócio, não pode mais. É o Moisés, vamos colocar como Moisés. A educação começa ali, meu amigo. Se você for esperar ele fazer 18 anos para começar a educá-lo, você está perdido. Você tem que começar ali. Chegou da maternidade, começa o processo da educação. Ele não dorme no berço, pastor. Ele não dorme, não dorme. Quem que ensinou ele não dormir no berço? Você, cara pálida. Foi você. É você que não ensinou. Ele lá sabia que era lá o cá que ele tem que... Não sabia. Foi você. Não, ele é o seguinte, ele fala, meu Deus do céu. Né? Devia dar um trabalho miserável. Então, vamos lá, vamos ficar com a gente. A mulher que tem 12 anos dorme no meio do pai e da mãe, até hoje.
Aí você pergunta assim, mas vocês resolveram ter só um? Não tem um irmãozinho com o Juninho? Não, 12 anos, ele dorme com a gente. Aí complicou. Aí o casal já não tem mais filho, não tem mais nada. É o Juninho. E o Juninho é espaçoso ainda. Né? O pai aguenta até uma meia-noite, 1h da manhã, depois não dá, vai pro sofá. Quem que ensinou isso? O Juninho, que aprendeu isso sozinho? Não foi, você que ensinou. Educação começa no berço. Chegou da maternidade, você já leva lá o lugarzinho, se tiver, né, quartinho para ela, ótimo. Se não, pelo menos com uma cortina. Mas vai lá, ó, aqui é seu, olha que coisa linda. Põe lá no bercinho, mas ele vai chorar. Aí tem hoje, a mãe trabalha na NASA, né? Mesmo quando deixa a criança lá no bercinho, tem uns 500 equipamentos para ver respiração, oxigenação sanguínea, e ela fica no quarto, mas com os monitores tudo ligado. Quem está inventando essas histórias todas? Você. Ó, mamãe vai te deixar aqui, mas qualquer coisa é só chamar, viu? Você está colocando com ela, ó, você vai ficar sozinho, você ficar com medo, você chama a mãe. Você que está colocando insegurança no coração da sua criança. É você que está produzindo. Você que está forjando o caráter dela. Então, a educação começa no berço. E ela ela sabe te enganar desde pequenininha. Eu já citei aqui para você, alguns anos atrás, saiu, acho que na Veja, saiu um estudo comprovado cientificamente que aos 3 meses de vida, 90 dias, a criança já sabe mentir. Ela já simula choro. Ela aprendeu que determinado choro, você corre lá. Né? É lógico que com 3 meses dá para você saber se aquilo lá realmente é cólico, se é dor de ouvido, sei lá o que for. Ou se aquilo lá é manha. Quer ver um exemplo aqui das nossas crianças? Aqui a igreja é uma bênção, irmãos, porque é um laboratório. A vida inteira a gente está em laboratório, né? E vai passando alguns estagiários aí, né? Então já vai crescendo, então você vai ver. Mas a gente está com aquela fase com algumas crianças pequenininhas ainda, que está na fase do limite. Eu vou ver até onde o meu pai aguenta nessa queda de braço, né? E aí o menino, você ouve o menino chorar, você fala assim, nossa, aconteceu alguma coisa. A mãe dormiu, ele caiu da cadeira. E chora, parece que estão crucificando o moleque. Aí você sai na porta ali, tem um sensor que a Junta Diaconal pôs, que desliga todo o choro. Já viu isso? Criança que está se esgoelando, morrendo, abriu a porta. Ele faz assim, ganhei mais uma. Aí você chega lá fora, o que aconteceu? Por que, filho? O que aconteceu? Nada. Passou do sensor, liga de novo. E aí o pai quer conversar com a criança, sei lá eu de quantos meses tem, né? Como se fosse um adulto. Meu amigo, não funciona. Existe um mecanismo específico para cada idade. Não adianta você chegar com o Feliciano, nós fizemos um contrato em casa, um pacto registrado em cartório, que você não faria birra na igreja. Ele não vai levar em consideração. Você vai ter que ir testando qual que é o melhor método, porque eles são pecadores. O que mais você tem que entender do seu filho, né? Que aí, dentro do fato de que Deus mandou e eles precisam, porque a estultícia está ligada ao coração dele, nós vimos que existem alguns princípios para a educação. O primeiro princípio é ter a Bíblia como uma regra de fé e prática. A pior coisa que nós fizemos de 70 para cá, os pais cristãos de 70 para cá,
é seguir o conselho dos ímpios, ao invés de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. As gerações de 70 para cá, de igreja, começou a dar ouvido para os ímpios. Os educadores, os pedagogos. Agora mudou de nome, como eu brinco, né? Agora é pedagogo, psicólogo, clínico. Agora é tudo nessa faixa, né? E aí você começou a dar ouvidos. Porque você não pode falar não para a criança? Por que você não pode aplicar disciplina física na criança? Porque você não pode contrariar o seu filho em público. Aí vem os filósofos também, né? Que aí vai apresentar outras perspectivas, né, de pensamentos, mudando sua cosmovisão, mudando o seu jeito de pensar. Não, a Bíblia não é mais suficiente. Você precisa agora de um processo, porque o seu filho tem que dar uma sigla qualquer lá, dar um diagnóstico qualquer para o seu filho. Seu filho só tem uma sigla para ele. Você lembra qual que eu te falei? Qual que é a sigla dele, né? Seu filho não tem TOD, seu filho não tem nada disso. Seu filho tem PSADO. Essa é a sigla do seu filho. PSADO é pecado. Associada ao seu pecado de não seguir o padrão bíblico e dar ouvidos ao conselho dos ímpios. Cuidado, isso aconteceu desde 70 para cá e nós estamos colhendo aí uma geração de cristãos que não sabem viver a vida cristã e que não sabem educar os filhos. E alguns agora já chegou no patamar que nem querem ser mais pai nem mãe. Daqui a alguns anos, figura paterna vai ser alguma coisa histórica. Houve um tempo, né? Então, cuidado. Segundo princípio, além da Bíblia como regra de fé e prática, nós vimos que, segundo a própria palavra, o segundo princípio é que é uma consciência do casal. Tarefa dos dois. Com responsabilidade maior da figura do homem paterna. É assim que a Bíblia apresenta. Você que é o líder ali do negócio. Se deu certo, parabéns, trabalhe em equipe. Se deu errado, a culpa é sua. O pai que tem que estar atento nesse negócio. Tá? Depois nós vimos que o terceiro princípio é que é uma tarefa integral. Por toda a vida. Não tem como você fugir desse padrão. Pastor, já fez 18 anos, estou livre. Não está. É lógico que o modo de atuação na educação dos seus filhos é diminuído. Primeira infância, disciplina, correção, a vara vai livrá-la da estultice. Depois, a admoestação, você vai apontar. Depois, você vai aconselhá-los mutuamente. Ou seja, mas sempre muda-se o método da educação conforme a idade do seu filho, mas você nunca para de ser instrumento na educação dele. E aí, em pauta desses três princípios, nós dizemos, tá bom, pastor, então a Bíblia como regra de fé e prática, o casal que é o responsável, não é vô, não é vó, não é igreja, não é babá, não é creche, não é nada, e é um investimento integral por toda a vida. Tá, como que eu coloco isso em prática? Aí nós vimos, aqui ainda no investimento, né, falando que é na vida espiritual, vida social e a vida cultural, que são os mandatos de Deus lá de Gênesis. Mas como que eu coloco isso em prática? Como que eu ponho isso aqui no dia a dia? Aí nós começamos, primeiro, amando-os incondicionalmente. O filho não pode ser um estorvo, um peso para você, você tem que deixar isso claro para ele. Não só em palavras, mas em ações. A Bíblia diz que os filhos são herança, é bênção. Né? Feliz o homem que enche a sua aljava. Lembra disso? Isso é bênção. Então, isso é um peso, pastor. Nossa. Maldita a hora que eu fui engravidar. Olha aí. O que aconteceu com a minha vida? Não. Criança não é peso. Tá bom? Segundo postura. Não provoque-os a ira. E aí, o presbítero Márcio aqui na devocional relembrou vários preceitos que nós trabalhamos. O que significa que é a superproteção,
a permissão, favoritismo, desprezo, desestímulo, metas irreais, a complacência ou a humilhação, né? Uma série de coisas, disciplina excessiva, a vida de modo incorreto, são vários modos que você pode provocar a ira, nós já estudamos. A terceira postura prática é que você tem que colocar disciplina. Você tem que disciplinar. Os limites precisam ser estabelecidos de uma maneira clara e com amor, equilíbrio, segundo a idade dos filhos, visando o ensino. Tudo isso nós já trabalhamos, ok? E na semana passada tratamos sobre admoestando no Senhor. E aí, conforme a idade, você vai conversar, chamar ele então ao senso, né? Com a maneira clara. E vimos sobre a questão do aproveitar o tempo. Deuteronômio 11, Deuteronômio 6, vai chamar a sua atenção, que é sentado, andando no caminho, levantando, dormindo. Ou seja, em todas as circunstâncias do dia a dia, você tem que colocar em prática lá os princípios, os 3 princípios anteriores. E hoje, nós vamos trabalhar aí a última postura, que é o ser exemplo para eles. E em Provérbios 22, um princípio que nós já estudamos também, mas vamos relembrar, ele nos apresenta aqui uma preposição mais artigo que faz toda a diferença. Volte seus olhos mais uma vez para Provérbios 22, 6. Veja que é um provérbio generalista. É lógico que está dentro de um contexto bíblico, mas a verdade que o provérbio nos traz é uma verdade que aplica de modo geral. Então, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Que caminho? O princípio é aquilo que você ensinar, meu amigo, é o que ele vai seguir. E a ideia principal aqui é que a criança ela assimila muito mais o que ela vê, o que ela experimenta, do que aquilo que você fala. No processo da maturação, a criança está muito mais focada no que você faz. E isso vai interiorizar muito maior do que simplesmente você falar. Por isso que na primeira infância, o método é um método meritório, é um método da correção. Você vai, usando o termo condicioná-la, tudo bem. Mas é assim mesmo que vai funcionar na primeira infância. Não adianta você chegar com a criança de 6 meses de idade e falar assim, ó, vem cá, vamos assistir uma palestra no YouTube aqui sobre como ser uma criança. Não, ela não vai entender absolutamente nada. Você vai ter que reforçar posturas positivas e corrigir posturas negativas. Só que hoje a criança, você põe lá, vamos inserir comidinha agora na vidinha do Juninho, né? Com quantos meses ele dá? A partir de 6 meses ele começa a dar mamão pro moleque, de caldo de feijão, é isso? 6 meses? É isso? Já faz 20 anos que eu tive meu, não lembro. 6 meses, né? Então tá, com 6 meses vamos mudar aqui a dieta do Juninho, primeira vez que ele vai comer jaca, tal, aí você filma. Sua preocupação é filmar e ter curtida. Aí o Juninho pega e te joga o caroço da jaca na testa, aí você filma e dá... O que ele vai imaginar? Posso jogar as coisas aqui, vira curtida, velho. É isso, é por esse caminho que eu vou. E aí você vai. Tem mãe que ganha dinheiro só filmando crianças fazendo malcriação. Não é verdade? Tem canais aí que só o fulano fez, olha o que o Beltrano fez. É o que está mais curtido. Se você não estiver dentro dos princípios lá, sabendo que é integral esse negócio, e não cortar
o mal no começo, depois vai ficar mais difícil. E você é exemplo. Se você limpa o molho de tomate na manga da camisa, seu filho também vai começar a limpar. Ele vai ver. Se você bebe o leite no bico, ele vai querer fazer, vai derrubar, vai virar uma coisa, né? Ele vai te imitar. E esse é o princípio que nós estamos vendo aqui em Provérbios 22. Presta atenção mais uma vez aqui, ó. Ele diz: ensina a criança o caminho em que deve andar. É isso? Está escrito aí? Não. É aí a preposição mais ativa. Em mais o no. E nós já trabalhamos com isso em outro momento, mas eu quero relembrar isso com você, que há uma diferença gritante em ensinar o caminho e ensinar no caminho. Né? E o exemplo que eu cito, seja lá, pastor, como que eu faço aqui para pegar a Avenida 36, aqui no contexto de Araraquara? Né? Nós estamos aqui na 9, né? É o Maitá que chama antes. O Maitá vira professor Isique e vai embora. Foi da curva ali, né? Muda. Então, beleza, nós estamos na 9, eu vou te ensinar o caminho. Falou, meu amigo, é fácil. Você está do quê? De camelo. Ótimo. É só pegar o seu camelo e seguir reto aqui. Desce toda a vida. Na hora que você chegar numa rotatória, é a 36. Eu ensinei o caminho. Tudo bem? Aí o cara pega o camelo dele, vai e segue a vida dele. Se ele não sabe o que é rotatória, aí é problema dele. Eu nunca mostrei para ele o que era uma rotatória, pode ser que ele não sabia. Ele vai chegar na primeira esquina e fala, será que aqui é rotatória? Então, ensinar o caminho, você pode apontar simplesmente, mas você corre o risco, porque você não mostrou os detalhes. Agora, ensinar no caminho é ir junto. Pastor, como que eu faço chegar a dizer assim? Vamos junto. Você está do quê? Eu estou agora é moda que é de patinete. Estou de patinete. Então tudo bem, vamos lá. Vamos junto. Ó, aqui mora Dona Elmi, ó. Vai passando aqui. Aqui mora Dona Elmi. Lembra da Dona Elmi? Não lembro da Dona Elmi. Então você precisa vir mais na igreja. Conhecer a Dona Elmi, parece igual, né, de vez em tempo. Mas é Dona Elmi, mora aqui. Aí aqui é a escola. Ó, você viu que aqui agora abriu. É 2 pistas agora. Você continua nela. Continua o mesmo nome, vamos seguindo. Tudo bem? Ó, tem essa avenida, tem não sei o que, tarará, ó, tem um posto de gasolina, tá vendo o posto de gasolina? Ó, esquece esse posto de gasolina. Olha ali na frente, ó, o que é aquilo ali? Não sei. Rotatória, isso chama rotatória. Chama rotatória? É, rotatória. E aqui é a rotatória, pronto, você está na 36. O que eu fiz? Eu ensinei enquanto caminhava junto. Eu ensinei no caminho, e não apenas o caminho. Ficou claro aí? Eu sei que você já ouviu isso algumas vezes, mas pode ser que para alguns são novidade. O que a Bíblia diz para você é ensinar no caminho, e não simplesmente ensinar o caminho. Qual que é a grande dificuldade que nós temos visto como pais? Que muitas vezes nós indicamos o caminho. E aí acontece alguma situação na vida, aí você fala assim, mas fulano, eu já te falei tanto. A mãe não fala sempre com você. Eu já te apontei o caminho tantas vezes. Aí o moleque com cara de vergonha. Eu não sabia o que era rotatório, o senhor nunca mostrou o que era rotatório, por isso que eu errei. Porque você não foi no caminho. Você já fez esse processo? Hoje em dia é mais difícil, eu sei que é complicado por causa da situação, né, que nós vivemos. Na minha época de criança era um outro mundo, né? Estou com 51, então você imagina aí, você fala, nossa, então era outro mundo.
Mas o que o pai e a mãe faziam? Naquela época, nós com 10, 11 anos de idade, nós andávamos sozinhos de ônibus circular na cidade, não tinha problema nenhum. Né? O que o pai fazia? O pai ia lá, comprava os passes, os vale, que era tudo de papel, aí você perdesse aquele negócio, tomava chuva, era um problema. Mas dava o passe para você, e no primeiro dia de aula, o que o cara fazia? Ia lá no ponto de ônibus para você, falou, aqui é o ponto. Aí vinha o ônibus, falou, você vai pegar o 32, a linha 32. Que linha que você vai pegar, João? 32. Não, a linha 32. E aí você vai. Então, aí entrava contigo no ônibus, sentava no circular. Geralmente era 2 motoristas, né? Às vezes era um só. Barretos era um motorista por cada linha. E um cobrador por cada linha. Então, meu pai já falava, pergunta o nome do motorista, pergunta o nome do cobrador. Você pelo menos já sabe quem que é. Tá bom? Tá. Aí você vai descer onde? Ah, você vai descer... Ó, passou o hospital. Tá vendo o hospital? É grande, tá vendo o hospital? Passou o hospital, é o próximo ponto. O que ele está fazendo? Ele está me ensinando no caminho. Aí desce, puxa a cordinha aí. Não deu conta? Como que chama o cobrador? Zeferino. Chama, fala para o Zeferino puxar a cordinha para você. Pronto, ele te ensinou no caminho. Segundo dia de aula, fazia a mesma coisa. Vai junto. Terceiro dia de aula, nós vamos junto, mas eu sei que vai fazer tudo agora. Eu só vou estar aqui de alma penada. Estou junto, mas eu sei que vai decidir. Tá bom. Aí o moleque já vai para o ponto errado. Onde você está indo, Zé? No ponto. O ponto é subindo, porque você está descendo. Ah, é. No ponto. Acertou o ônibus, ufa, pelo menos isso. Acertou o ônibus. Falou bom dia para o Zeferino? Bom dia. Beleza. Na hora de descer, passou o hospital, você fica frio. Passou o ponto, passou a rodoviária, está chegando em Barreto. Estou pensando aqui no trajeto lá de Barreto. Está chegando em Adolfo Pinto. Você falei, aí, você não vai descer? Mas já passou o hospital, já passou a cidade. Não tem problema, faz a volta, é circular. Você vai chegar atrasado na escola. Mas o pai está ali, firme, ensinando no caminho. Quarta vez. O que eu te falei? Educação é integral, meu amigo. Ele não vai aprender de primeira. De novo. Agora é só com você. Aí, beleza. Ufa. Milagres acontecem. Tá. Na sexta-feira, o que você faz? Vai. Pega o carro e vai seguindo o ônibus, que vai dar problema. Tá? Mas deixa ele sozinho no ônibus. Isso é ensinar no caminho. É um processo. Dá trabalho. Você tem que ir junto. Você tem que fazer várias vezes. Você tem que questionar. Porque se você pergunta em casa, ele fala assim, eu sei. Só que aí na hora que vai executar o negócio, pai, estou no meio de um canavial aqui. Mas você não sabia? Não sei o que aconteceu. É que mudou o cobrador, não era o Severino. Não sei. Tem nada a ver o negócio, mas... Aí vai você buscar... Fulano, eu falei, nananã, biriri, pororó. Hoje em dia, lógico, nós vivemos um mundo diferente, mas existem algumas situações que você vai ter que fazer isso. Atravessar a rua, ensinar a criatura a atravessar a rua. Olha para cima, olha para baixo, olha para o lado, olha para o outro, olha para trás. Tem que ensinar. Se você pergunta para ele antes de sair de casa, ele fala, eu? Só que ele não sabe, você vai ter que ensinar. E você vai ter que ensinar junto. Não é mostrando um vídeo para ele.
é caminhando com ele. Ensina a criança no caminho em que deve andar. É um processo. Então, o texto aqui de Provérbios chama atenção para como deve ser o ensino. Ele, então, eu pus em negrito aí, ensina a criança no caminho. Compreender esse texto faz a diferença enorme nesse ponto, pois educar não é simplesmente mostrar ou ensinar o caminho, mas é andar junto, ou seja, ensinar ou educar no caminho. É a postura, e a postura para isso é sermos exemplos às nossas crianças, pois os nossos filhos aprenderão enquanto andam conosco pelo caminho. Por isso, ser exemplo e dar exemplo é fundamental nesse processo da educação. Porque enquanto você está no caminho, irmãos, muitas situações vão acontecer. Situações de risco vão aparecer, que você vai chamar a atenção da criança. Ó, tá vendo? Ó, nós estamos andando aqui, tá vendo que tá subindo 2 miliantes meio esquisito? Hã? Olha lá. Tá vendo? Atravessa a rua, vão mudar. Se o cara atravessar para o mesmo lado, você entra no primeiro comércio que estiver aberto e espera os caras passar. Se os caras pararam, não foram embora, você fala com a pessoa do comércio, fala, ó, tem uns 2 caras aí que tá meio esquisito, tá me pondo medo. Pronto. Você está ensinando com as situações que vão surgindo. Ah, meu pai me levou, me conduziu até a 36, lá sempre pela calçada da direita. Aí chega lá, a prefeitura está fazendo uma obra na calçada direita, o moleque para e fala, e agora? Onde que eu vou? Então ele volta para casa. Por que você não foi, meu filho? A prefeitura estava fazendo conserto ali. Você tem que ensinar. Ó, desvia com cuidado, atravessa para o outro lado, volta para cá, anda na faixa. Tudo exige ensino. E tudo exige exemplo. Mesmo quando você não quer dar exemplo, você já está dando. Mesmo quando não está ligado a sua atenção no processo educação de filhos, o que você está fazendo já está educando. Ele já te viu escovando o dente? Aí você chega para ele, você tem que escovar o dente. Falou para escovar o dente, mas eu nunca vi. Ele nunca me ensinou como que faz o negócio. Você tem que gastar tempo. E lembre-se, lá do primeiro ponto, o segundo motivo que você tem que educar seu filho, que ele é? O que é? Ele é pecador. Se você simplesmente falar assim, Juninho, escovou o dente, o que ele vai falar? Vai lá cheirar a boca dele, pra você ver, se ele escovou o dente. Vem cá, deixa eu cheirar a sua boca. Aí ele faz igual o bêbado diante do guarda pedindo para soprar no bafômetro. Sopra. Você não escovou o dente? Então sopra. Safado. Ele é pecador. Aí você... Meu Deus do céu, Juninho. Tem cheiro da uva passa do último de Natal. Pode ir lá escovar o dente agora. O que ele vai fazer? Você tem que ir lá, cara. É andar no caminho. Sabe aquela história? Vai tomar banho. O moleque abre o chuveiro lá, senta no vaso sanitário e deixa a água correr lá. O máximo que faz, moe 2 dedos. Beleza. Aí o dia que eu descobri que a minha mãe sabia diferenciar o som do chuveiro caindo no piso ou o chuveiro caindo em mim, que muda o som, o que eu fiz? Pus um tapete debaixo.
Sabe aquele tapete de borracha que tem pra você não escorregar? Pá, joga o tapete debaixo do chuveiro, que aí parece que alguém entrou. Aí eu enrolei minha mão uns 2 dias. No terceiro ela percebeu. Aí ela veio com a toalha branca molhada. Alívio. Olha só a ponta da toalha assim. Vem cá. O que é isso aqui? Já viu? Atrás da orelha, então, sai até broto de bambu. Pai, você tem que lembrar que o segundo motivo que você tem que educar o seu filho é que ele é pecador. Ele vai tentar te ludibriar a todo instante. E se você não for mais esperto que ele vai te dobrar. Ele é pecador. Aí o dia que ele entender que você é mais esperto, que ele fala, não tem jeito não, vou ter que obedecer esse cara, porque ele me pega todas as vezes. Ele cheira minha boca, então eu vou ter que escovar o dente. Ele passa toalha branca molhada atrás da minha orelha, eu vou ter que tomar banho direito. E aí você vai mostrando para ele que ser pecador contigo não vai dar muita chance. Isso é educar no caminho. Esse é o padrão. O Dr. Van Groningen, no Bíblia da Aliança, acho que é o livro, né? Ele vai dizer assim: permita que a palavra de Deus modele você. Aí você poderá modelar a seus filhos. Se você não foi modelado e não o está sendo, você é negligente. Uma das grandes maneiras de modelar seu filho é sendo um modelo para eles. Seja esse modelo. Pois pais, façam a sua parte. Mães e esposas, encorajem os seus maridos a serem um modelo e, juntamente com eles, formem os seus filhos à semelhança de Jesus. Veja que a família da aliança, o livro, né? O reverendo Van Groningen, ele vai colocar responsabilidade maior também sobre a figura paterna e a mãe como essa auxiliadora. Né? Geralmente a mãe, que ela não tem um padrão de entendimento desse negócio, ela vai, ao invés de auxiliar o marido, ela vai jogar contra, né? Ei, você tá igual o seu pai, porcão, vai dormir sem tomar banho. Pronto. Já falou que o pai é porco. Aí o moleque fala, quero ser igual ao meu pai. Você tá igual ao seu pai. Limpando o nariz e passando no sofá. Em vez de você não está auxiliando, você está reforçando uma prática negativa que a criança decodificou como eu quero ser igual o meu pai. E chega pro pai, meu amigo, para com esse negócio, cara. Em vez de você mandar o Juninho tomar banho, você fala assim, hora de tomar banho. O pai tá indo, se tem 2 chuveiros, então vai. Vai no seu, eu vou no meu. Ou então, olha, eu vou tomar banho primeiro, depois você vem. Pronto. Seja exemplo. Dentro do convívio da responsabilidade da adoração. Todo domingo tem jogo. Não tem jogo? Todo mundo tem jogo. Às 4 horas e tal. Aí o culto é 7. Tudo bem. Você está lá, né? A preocupação é o jogo. Aí a mãe, que não gosta de futebol, né? Chega e fala assim, Juninho, está na hora de tomar banho para ir na igreja. Aí o Juninho fala assim, mas o pai está assistindo o jogo. Aí a mãe olha para o pai olha para a mãe e fica nisso. Aonde que o Juninho vai? Continuar assistindo o jogo. Termina o jogo. 15:06. Dá tempo tranquilo. Só que você quer assistir agora os melhores momentos.
rever, porque a gente já viu no intervalo do primeiro tempo, pode dizer que quer ver o segundo tempo. E os comentários. Afinal de contas, esse jogo foi inédito e é o único jogo da rodada que deu problema com a arbitragem. Só foi nesse. Os outros nunca dá. Então você quer ver o que aconteceu, o que o pessoal vai comentar sobre isso, porque é um negócio inédito. Nunca acontece. Não tem, né? Ninguém vai tratar disso. Aí você quer lá. Aí o que você faz? Deu 6h20 já. Aí a mulher fala: e aí? Juninho, vai tomar banho. Ah, mas o senhor não foi ainda, não sei o que. Juninho. Aí o Juninho fica ali até 6:20. Aí o pai fala assim: cadê aquela camisa que estava na cadeira? Que eu usei a semana inteira, mas ainda tá boa. Veste sem tomar banho mesmo. E exige do Juninho e tomar banho. O que a cabeça do Juninho vai fazer? Você acha que o Juninho vai se preocupar em tomar banho mais cedo, se preparar, se arrumar? Sim ou não? É lógico que não. Porque ele está seguindo o seu exemplo. Tem hora que eu fico preocupado como pastor, orando por vocês, porque eu falo assim: pai, se esse povo for no serviço dele, igual eles fazem na igreja, vai ser tudo mandado embora. Porque se eles chegam atrasados no emprego, igual eles chegam atrasados no culto, vai dar justa causa, Senhor. Tem misericórdia desses caras. E se eles fizerem na empresa o que eles fazem aqui, ou seja, nada, Senhor, vou ter que aumentar a cesta básica da igreja. Porque tudo é exemplo, meu. Se você não chega no horário, se você não dá o devido valor às coisas de Deus, se você não ensina para o seu filho que a igreja é um lugar onde ele tem que respeitar, não pode vir com qualquer roupa, afinal de contas ele não está indo para o parque, não está indo para o playground, de que existe um material específico para ele trazer para a igreja, e que ali é um momento dele estar contigo, e aprendendo com cada detalhe que está sendo vivido. Se você não tiver essa preocupação, e se ele não enxergar isso em você, ele não vai aprender o caminho certo. Ele vai aprender o caminho que você está ensinando. Ele vai ser desleixado. Ele não vai aprender a amar a igreja, e nem o culto ao Senhor. Ele vai aprender a fazer as trocas que você tem ensinado para ele. Nós tivemos recentemente, né, a situação da Copa do Mundo. Dependendo da idade do seu filho, ele curtiu esse negócio, da sua filha. Porque na escola, todo mundo falando, aquela coisa toda. Aí teve 2 jogos do Brasil que caiu justamente nas atividades da igreja. Você se lembra? O primeiro jogo foi numa quarta-feira. Horário da reunião de oração e do estudo bíblico. Você fala assim: quando não tem jogo eu já não estou indo, agora então. Hein, Gabriel? Agora então já era. Não dá para mudar? Ou na quinta? E o outro jogo
Caiu no domingo. E aí nós somos 6 igrejas presbiterianas do Brasil em Araraquara. Algumas outras eu sei que fechou. Não sei se todas, mas algumas fechou. E aqui? Não fechou. Mas o que você ensinou para o Juninho? O jogo de domingo não fechou? A Glaucia fez assim? Fechou. Teve igreja presbiteriana que não teve culto no domingo, porque a seleção jogou no domingo. Afinal de contas, você tem que fazer concentração. É que a maioria dessas igrejas que fechou no domingo, mas não foi no horário do culto, pastor. Mas é a cana que o vagabundo toma assistindo o jogo. Porque ele diz que bebe só socialmente, ele é cristão, ele bebe socialmente. Mas você vai na casa dele lá, o cara entorta o caneco na hora do jogo. Aí que jeito que ele vai vir no culto 7 horas da noite, se das 4 até as 15 para 7 ele ficou na cana? É capaz de entrar na igreja dos mormons. Enganar, eu errei a igreja. Que é 50 metros daqui, viu, Marcos? Eu estou brincando. Aí é mais fácil desmarcar, porque vai constranger os caras a vir tudo aqui para lá de Bagdá. Aonde nós chegamos? Aí o seu filho, a sua filha, o que ele está fazendo? Ó, só observando. Aí você fala, não, mas eles não estão pegando, não. O quê? Eles estão mais atentos do que você imagina para seguir o seu exemplo. O seu exemplo, como diz aquela frase, né? Não sei de quem quer, se eu descobrir de quem quer, você me fala depois da fonte. Mas a palavra convence. O exemplo arrasta. Eu aprendi isso na época do tiro de guerra. Tinha uma parede no antigo tiro de guerra de Barreto, você passava na rua, já via lá, escrito. Essa frase era escrita lá. Mostrando para o padrão ali que era ser exemplo. Tanto que na época do tiro de guerra, um amigo virou o boné do tiro de guerra para trás assim, já estava vindo para casa, andando na rua com o boné para trás. Passou o sargento. Só porque ele estava com o boné para trás. Não estava dentro de um padrão que se espera de um militar. Ficou lá 2 finais de semana de guarda de castigo. O exemplo. Essa era a mentalidade. Só que nós perdemos esse negócio. A gente acha que a gente faz as coisas e os filhos não estão observando. Eles estão. E mais do que observando, eles estão assimilando o que você está fazendo. O jeito que as coisas estão acontecendo. Abra sua Bíblia. Lá na 3ª carta escrita por João. Você tem aqui uma exortação de João. Que aplica para todos os crentes. Como seu alvo. Mas a criança ela não vai ter ainda a maturidade. O 3ª epístola de João, verso 11, vai dizer assim: Amado, que é o Gaio que ele está escrevendo, né? Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Esse princípio, irmãos, faz sentido para nós, que já estamos numa maturidade. Eu vou imitar aquilo que é bom e não vou imitar aquilo que é mal. Só que a criança ela não tem ainda a maturidade para identificar
o que é bom e o que é mal. Na cabeça da criança, o que o pai faz está certo. Independente se é um bom ou um mau exemplo. É assim que funciona. E por isso eu, como o modelador, usando as palavras aqui de Van Groningen, aquele que vai modelar meu filho, eu preciso estar atento às minhas práticas, porque eu hoje sei o que eu posso imitar, o que eu não posso imitar, mas ele ainda não. E eu preciso me tornar esse modelo para eles. Eu preciso me tornar esse padrão a ser seguido. Porque se eu não estiver preocupado com isso, eu vou moldá-lo da maneira errada. Eu vou acabar sendo exemplo. E ele não tem condição de dizer se aquele exemplo que eu dei é bom ou ruim. Ele acha que meu pai fez isso, maravilha. Se minha mãe engana o meu pai, então eu também posso enganar. Se a mãe chega para o filho e fala assim, não conta nada para o seu pai. Depois a mãe te dá um sorvete. Aí você vai, McDonald's? Isso. Já combina já como que é o esquema, né, da propina. O que você está formando no caráter dele? Um caráter corrupto. Aí depois o moleque vira presidente da república e rouba todo mundo. Aí você fala assim, não foi isso que eu ensinei. Foi sim. Você ensinou. Uma proporção menor, mas você ensinou. Por isso que ele continuou roubando. Enganando, ludibriando. Você ensinou. A mãe fala assim, vai lá na carteira, seu pai está ocupado, vai lá na carteira dele, pega vintão. Não conta nada não. Aí a criança vai aí, pega vintão para ela, vintão para a mãe. Claro, estou aprendendo. São nos pequenos detalhes, que você vai ensinar como exemplo. Né? Eu já te contei isso, os exemplos. Às vezes eu uso a minha família, uso o meu contexto para vocês. É melhor usar os meus do que os seus, né? Porque senão falar, o pastor está falando da minha vida. Então usa a minha e tal. Eu já contei aqui que minha mãe tinha conta numa loja lá de calçados em Barretos, de uns conhecidos, amigos, de família. Pra você ter uma ideia, o dono, o primeiro dono lá, foi amigo do meu bisavô. Então, uma família aqui. Inclusive, um dos filhos foi quem me evangelizou depois. E tinha Casa Eduardo. Aí, comprava lá. De vez em quando passava, via um sapato bonito, novo. Falei, meu Deus, vou comprar esse sapato. E eu junto, com a mãe. Aí a mãe fala assim, vou comprar um sapato, mas só não fala nada pro pai. Inclusive o seguinte, eu vou chegar, eu entro pela sala, você entra pela cozinha e guarda lá a caixa de sapato lá, do meu lado do guarda-roupa, e para o pai não ver. Tá bom? Tá bom. E aí eu vou te dar qualquer coisa. Aí qualquer coisa eu entrava lá. Minha mãe fez isso. E não foi uma vez só. Deve estar acompanhando lá agora na transmissão. Falei, ai meu Deus, está me contando minhas coisas. Mas é um exemplo aqui. O que ela estava me ensinando? Que eu posso enganar o meu pai. E mais do que isso, eu vou crescendo falando, não posso enganar só o meu pai, eu posso enganar minha mãe também. E quantas vezes eu não os enganei? Muitas. Faça a conta comigo. Já sou pecador. Recebo uma instrução de uma pecadora maior,
Qual que é a tendência? Cara, eu vou ficar expert nesse negócio. E aí você vai desenvolvendo. E o que é pior? Você transmite isso para os coleguinhas, tudo. Porque aí você fala, não, rapaz, minha mãe engana meu pai, eu engano minha mãe, engano meu pai também, engano o seu, você não engana. Ah, você é boba, engana também. E aí nós criamos uma rede, chama, hoje, pelo Código Penal, chama formação de quadrilha. Tá? Mas nós formamos uma quadrilha para justamente dar vazão a toda a inclinação pecaminosa que foi melhorada com os exemplos que nós recebemos. É coisa pequena. Que na cabeça do pai e da mãe passa. Você vai fazer lá a mamadeira do Juninho. E você derruba lá alguma coisa. Pronto. Você já está ensinando o seu filho a esconder as coisas. Você está ensinando no caminho, mas ensinando o que não deveria ensinar. Aí você chega na lábia e fala assim, aqui em casa não tem mentira, porque nós não gostamos de mentira. Aí você fala, que bela mentira que ela está contando agora. Porque ela me ensinou a esconder, mentir para o meu pai. E ainda falava assim, se o seu pai perguntar, você fala que nós não compramos nada. Aqui em casa eu não gosto de mentira. Acabou de me ensinar a mentir, cara. É exemplo, não. E o exemplo grita. Ensina, inculca. Mesmo porque, aquilo que eu te falei, você é adulto, você tem condição de saber o que é bom e o que é ruim. A criança não. Para ela é tudo exemplo. Se ele faz, eu também posso fazer. Não é o argumento dos maiorzinhos? Ah, mas o priminho faz. Mas o amiguinho da escola faz. O argumento é sempre esse. Ele não tem condição de ver o que o priminho está fazendo e o amiguinho da escola é um negócio totalmente errado. Ele simplesmente vai usar como referendo para dizer, tem alguém a mais que faz. Por que eu não posso fazer? Ser exemplo. A frase aqui do meio, né? Uma das grandes maneiras de modelar seus filhos é sendo um modelo para eles. E vou além aqui de Van Grande. Você é um modelo para eles. Agora a pergunta não é se você é ou não um modelo. Isso aí você é. Pode ter certeza, você é. A pergunta não é se você é ou não. A pergunta é que tipo de modelo você está sendo. Que tipo de exemplo você está dando. Que tipo de postura você está moldando. De prática que você está referendando. E se você não estiver atento a isso, o diabo bate palma. Porque ele já vai pegar um coração que é pecaminoso, que já está inclinado para o mal, com um discípulo, né, um mestre, formando um discípulo que vai seguir tal padrão. A tragédia já está anunciada. Aí depois não adianta falar, mas eu trouxe sempre na igreja, sempre falei para ele que mentir era pecado, viu, pastor? Sempre falei. Mas o seu exemplo foi no outro sentido. Aí não tem como. E saiba de uma coisa, irmãos. Mesmo nos policiando, nós vamos falhar. Porque nós somos pecadores também. Então, mesmo você pondo no não, eu preciso me policiar para ser um exemplo para meus filhos, uma hora ou outra você vai escorregar. Por isso que é uma luta constante.
É uma luta a todo momento. Vamos dar uma olhada aqui em Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Para a gente finalizar. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Paulo vai trazer um princípio aqui para Timóteo ganhar o respeito da comunidade que ele pastoreava. Ele era um jovem pastor, o pessoal estava meio que desconsiderando pelo fato de ele ser um jovem pastor. Mas aí Paulo vai trazer um princípio que pode ser aplicado em qualquer área e áreas que podem ser aplicadas dentro de um padrão também dentro da paternidade ou da educação dos filhos. Vamos lá, ó. Verso 12, todos juntos. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. E se você tem a Bíblia aí corrigida, ao invés de ser revista atualizada, revista e corrigida, vai acrescentar aí também no Espírito, porque é uma variação nos manuscritos, então alguma Bíblia vai acrescentar aí também que você tem que ser padrão no Espírito. Eu não sei se tem alguém aqui com a revista corrigida. Se tiver, você vai observar aí que tem uma palavrinha a mais aí. Independente da variação do manuscrito, a ideia que Paulo diz é o seguinte: para você ganhar autoridade, seja ela no convívio com iguais, ou aplicado inclusive dentro do contexto familiar, você tem que se tornar o modelo, tornar o padrão. E dentro desse objetivo de tornar o padrão, ele coloca aqui na revista atualizada 5 áreas que você tem que se tornar exemplo. Você tem que tomar cuidado, inclusive, na educação dos seus filhos. Na palavra de Deus, pessoal, não. Ele está falando no jeito que você fala, no uso da fala. E aqui, irmãos, você vai ver que seus filhos vão começar a falar igualzinho você. E se você desliza aqui, eles vão agir menos, pegar. Mas o senhor está falando isso, o senhor não pode. Eu falando aqui, o senhor não pode. No caso, aconteceu isso várias vezes. Mas para não evitar esse problema, você tem que se tornar padrão na palavra. Além da palavra, ele diz no procedimento. Acompanha aqui comigo. Além disso, palavra, procedimento, no amor, que aí é a caridade, a prática de piedade. Na fé, o exemplo de vida com Deus. E na pureza, procede de moralidade, de santidade. Tudo bem? Maravilha aí. Deixa as nossas crianças chegando aí. Que elas não nos ouçam nesse final de aula. Mas veja só, você precisa então ser exemplo para as suas crianças. Pelo menos nessas 5 áreas. Não perde isso aqui não, por favor. Eu sei que as crianças estão chegando aí, você está maravilhado com tanto anjinho. Olha lá. Sabe o que está falando deles, né? Mas você tem que ser exemplo nessas áreas. Palavra, procedimento, amor, fé e pureza. Padrão de santidade e moralidade. Se você quer ser um bom pai, além dos 5 anteriores, o 6º princípio que você colocar em prática aqui é: seja exemplo para eles. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Que Deus possa, assim, nos abençoar. Amém?